Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta para mais uma aula de Química. Como você muito bem já sabe, eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus Ji-Paraná. Turminha, hoje nós vamos concluir então os nossos estudos sobre os compostos inorgânicos. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre as reações inorgânicas, ok? Bom, nós já falamos sobre os ácidos, sobre as bases, sobre os sais, óxidos. E hoje, então, nós vamos falar sobre as reações inorgânicas. E se você ainda não assistiu às aulas anteriores sobre esse assunto, eu recomendo que você dê uma passadinha por lá depois, ok? Muito bem. Então, vamos iniciar aqui os nossos estudos, falando primeiramente sobre a estrutura das equações químicas. Depois, eu também vou falar um pouquinho com você sobre os tipos de reações inorgânicas. E aí, finalizaremos a aula falando sobre as leis ponderais e o balanceamento de equações. Belezinha? Bom, então preciso nesse primeiro momento relembrar a você a estrutura de uma equação química. E para isso eu estou colocando como exemplo aqui essa equação. CO2 mais 2NaOH formando Na2CO3 mais H2O. Perceba que eu tenho aqui antes da seta um primeiro membro e depois da seta o segundo membro. No primeiro membro eu tenho então as minhas substâncias reagentes. Depois da seta eu tenho as minhas substâncias que serão produzidas, por isso então eu vou chamar de produtos, ok? Então antes da seta reagentes, depois da seta produtos, belezinha? Bom, os números que antecedem aí essas substâncias, eu vou chamar de coeficientes estequiométricos, e a função deles é mostrar para nós a proporção que essas substâncias estão reagindo, belezinha? Bom, uma dica importante é que quando não tem nenhum número aqui, eu preciso me lembrar que na verdade é o número 1. O número 1 ele é facultativo, eu coloco se eu quiser. Mas se ele não estiver aparecendo lá, eu preciso ter em mente que ele está lá, ok? Não se esqueça disso, belezinha? Bom, outra coisa que eu também tenho que te lembrar são os indicadores de estado físico. O Szinho, estado sólido, o L, líquido, o Gzinho, gasoso, e a Q para indicar que essa substância está em solução aquosa, ou seja, está ali misturada, né, dissolvida em água. Belezinha? Ok. Bom, vamos então agora verificar os tipos de reações inorgânicas que nós temos. Bom, começando então com a reação de síntese ou adição. A reação de síntese ou adição é marcada por essa característica aqui, ó. São duas substâncias formando apenas uma. Então, duas substâncias formando uma. Olha o exemplo aqui, ó. Então, eu tenho aqui a reação de formação do CO2, onde carbono mais oxigênio, ou seja, duas substâncias formando a substância dióxido de carbono, né, o CO2. Belezinha? Já a reação de análise, também chamada de decomposição, é basicamente o contrário da reação de síntese. Enquanto na reação de síntese duas substâncias formam uma, na reação de análise uma substância dará origem a duas ou até mais, dependendo da situação. Ok? Então eu preciso me lembrar disso. Síntese. Duas ou mais substâncias formam apenas uma. Análise ou decomposição, eu tenho uma substância dando origem a duas ou mais substâncias. Olha o exemplo aqui. Ó. Então eu tenho aqui ó, a reação do carbonato de cálcio, formando, né, se decompondo aqui em CaO, que é o óxido de cálcio, mais o dióxido de carbono, que é o CO2. Belezinha? Ok. Bom, além da reação de síntese e da reação de análise, eu tenho também a reação de deslocamento, que anteriormente era chamada de simples troca, né? Você ainda encontra bastante esse nome. E aí também eu tenho a reação de dupla troca, também chamada de permutação. Vamos ver primeiro aqui a reação de deslocamento ou simples troca. Bom, perceba que eu tenho aqui ó, uma substância simples reagindo com uma substância composta, de maneira que vamos formar uma outra substância composta juntamente com uma outra substância simples. Bom, o que acontece é que a substância simples vai deslocar algum elemento que está formando a substância composta, né, devido ao fato dele ser mais reativo. E aí, por isso, a reação acontece. Então, como exemplo aqui, ó, tem a reação do zinco, onde eu mostro para você que o zinco está deslocando o cobre aqui. Então, o zinco passa a ficar combinado com o íon sulfato, e o cobre é deslocado, ficando agora como substância simples aqui. Belezinha? Então, vamos prosseguir. Outra reação que
que eu já disse para você também, é a reação de dupla troca, também chamada de reação de permutação. O termo permutação é o termo mais moderno, vamos dizer assim. Dupla troca é um termo que já está caindo em desuso. Bom, a reação de permutação ela é evidenciada pelo seguinte aqui, ó. Agora eu tenho duas substâncias compostas reagindo entre si, formando duas novas substâncias compostas. Bom, o que eu quero que você saiba é o seguinte, ó. Perceba que eu estou combinando aqui, ó, esses dois pares. Vamos entender por que dessa combinação. Bom, como eu tenho uma substância composta aqui, e é uma substância predominantemente iônica, eu tenho aqui então um cátion e um ânion. Na outra aqui a mesma coisa, um cátion e um ânion. Quando a reação acontece, vai ter aqui uma recombinação. O cátion de uma substância vai combinar-se com o ânion de outra substância. Por isso, então, A está combinando aqui com D, formando aqui a substância AD. Já que o B, o ânion, está combinando com o cátion lá da outra substância. Então, por isso, formando aqui a substância CB. Então, eu tenho aqui, ó, o positivo combinou-se com o negativo do outro, o positivo de um combinou-se com o negativo do outro. Belezinha? Muito bem, vamos ao exemplo aqui. Então eu tenho aqui, ó, a GNO3 mais KCl. Bom, eu sei aqui, ó, o Ag é o positivo, o NO3 é o negativo, grupo nitrato. Aqui eu tenho K+, Cl-. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou tendo uma recombinação. Então o grupo positivo aqui está combinando-se com o grupo negativo da outra. Então positivo de um com o negativo do outro. Positivo de um com o negativo do outro. Então, daí eu tenho então a formação do AgCl e do KNO3. Então, se a gente for verificar os íons aqui, ó, Ag+ combinou-se com o Cl- e o K+ combinou-se com o NO3-. Belezinha? Bom, além dessas reações de dupla troca, eu tenho que te falar sobre um caso especial aqui, que é a reação de neutralização. Bom, por que esse caso é um caso especial? Porque nós falamos bastante nesses compostos nas últimas aulas, né? Ácidos, bases, sais, óxidos, de maneira que a reação de neutralização nada mais é do que uma reação onde um ácido reage com uma base formando sal e água, ok? E toda reação de neutralização é uma reação de permutação. Então, estou dando um exemplo aqui, ó, o HNO3, né, que é o ácido combinando com CaOH, que é uma base, formando aqui o sal mais água. Belezinha? Bom, então você vê aí, ó, o íon aqui, o cálcio é o íon positivo, combinando-se com o íon nitrato, que é o íon negativo. O H+ aqui, se combinando com o OH- para a formação da molécula de água. Belezinha? Muito bem. Bom, para finalizar essa parte dos tipos de reações, vamos falar então da reação de combustão, considerando que seja combustão completa. Uma reação de combustão nada mais é do que um combustível que vai reagir com um comburente. Nesse caso aqui o comburente vai ser o gás oxigênio, O2, formando dióxido de carbono e água. É bem simples a reação de combustão. Então olha só o exemplo que eu estou dando aqui, ó. C3H8, que é o gás propano, um dos componentes lá do gás de cozinha, vai reagir aqui com gás oxigênio, formando CO2 e água. Então toda reação de combustão, sendo uma combustão completa, tem essa característica, o combustível mais o comburente formando CO2 mais água. Belezinha? Ok. Bom, vamos então agora às leis ponderais. Bom, primeira lei ponderal, lei de Lavoisier, também chamada de lei da conservação das massas. Ok? Bom, a lei da conservação das massas, ignora isso aqui, então um errinho aqui. Lei da conservação das massas. Por que lei da conservação das massas? Esse camarada aí, o Antoine Laurent Lavoisier, ele verificou que as massas se conservavam durante uma reação química. Ou seja, em um sistema fechado, a massa total dos reagentes tem que ser igual à massa total dos produtos. Então, matematicamente falando, né, nós temos aqui uma reação de A mais B formando C mais D. A massa de A mais a massa de B tem que ser necessariamente igual à massa de C
mais a massa de D. E ele chegou a essa conclusão depois de uma série de experimentos, né, sempre trabalhando em sistema fechado para não ter entrada de substâncias nem saída de substâncias. Ele conseguiu verificar que essas massas se conservavam. Ok? Então, olha aqui o exemplo que eu estou dando para você. Imagina que eu tenho essa reação aqui, onde o óxido de cálcio reage com água, formando o CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, de maneira que, vamos imaginar que 56 gramas de óxido de cálcio reagem completamente com 18 gramas de água. E isso vai me dar a formação de 74 gramas de hidróxido de cálcio. Então, você observa aqui o seguinte, ó. 56 mais 18 é 74. 74 igual a 74, ou seja, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Belezinha? Então, isso é o que diz a lei de Lavoisier, ou simplesmente lei da conservação das massas. Muito bem, pessoal. Agora é o seguinte, além dessa lei da conservação das massas, a gente vai ter uma outra lei. Mas antes da gente prosseguir, eu queria lembrar você essa frase aqui, que com certeza você já escutou em algum canto. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, essa frase ela foi dita por Lavoisier quando ele conseguiu concluir a lei da conservação das massas. Ou seja, nada se perde, nada some, nada desaparece, nada se desintegra e nada se cria do nada. Tudo é uma questão de transformação. E a reação química nada mais é do que uma transformação que está acontecendo ali. Belezinha? Bom, lei de Proust, lei das proporções definidas. Bom, vamos tentar entender essa lei aqui agora. De acordo com Joseph Louis Proust, toda substância possui uma proporção em massa constante em sua composição. Ou seja, toda substância ela é composta por determinados elementos químicos, sendo que cada substância tem uma porcentagem em massa dos seus componentes. E é a partir daí que Proust desenvolve então a sua teoria. Então preste atenção aqui nesse exemplo para ficar um pouco mais claro para você. Eu tenho aqui então a reação química de formação da água. 2H2 mais 1O2 formando 2H2O. Então Proust percebeu o seguinte. Imagina que eu tenho aqui meus valores de referência. 4 gramas de H2 mais 32 gramas de água. E aí vão formar 32 gramas de O2, desculpa, formando 36 gramas de água. Bom, aqui você observa que 4 gramas mais 32 gramas de O2 vão ser exatamente igual às 36 gramas de água formada, obedecendo a lei de Lavoisier. Agora, Proust descobriu que essas proporções são proporções bem definidas. Olha só, quando eu faço aqui a alteração desses valores, estão indo de 4 para 8, então estou duplicando esses valores, essas proporções vão se manter. Para que todos esses 8 gramas de H2 participem da reação, eu também tenho que fazer o quê? Dobrar a quantidade de O2. E, consequentemente, vou produzir também o dobro de água. Ok? Então, o mesmo acontece aqui se eu triplicar os meus valores. Então, eu vou ter que, para esses 12 gramas reagirem, eu vou ter que triplicar aqui o meu valor de O2 e, consequentemente, vou produzir o triplo de água. Ok? Bom, na última linha você observa que eu já aumentei em 10 vezes, então aumentando em 10 vezes para todos os 40 gramas de H2 serem consumidos na reação, eu preciso de 320 gramas de O2 e aí, como consequência, formaremos 360 gramas de água. Belezinha? Então, essas duas leis regem as reações químicas, ok? E, associadas a ela, nós temos, então, que fazer também o balanceamento das equações químicas. Então, preste atenção aqui. O balanceamento de uma equação química, ela sempre será necessária quando a quantidade de átomos presentes nos reagentes forem diferentes da quantidade de átomos presentes nos produtos. Então, para isso, para que eu consiga fazer esse balanceamento, eu preciso usar algum método. Então, nós temos vários métodos para fazer o balanceamento. E eu vou te mostrar o método de tentativas, ok? Nós ainda temos o método por oxi-redução, o método algébrico. Nesse momento aqui agora, o que é importante nós sabermos é o método de tentativas.
E para a gente fazer o balanceamento existe uma ordem. Que ordem é essa? Primeiro, eu vou balancear os metais, depois os ametais, e aí, depois de balancear todos os ametais, aí eu deixo por último carbonos, hidrogênios e oxigênios. A gente até brinca que aqui, né, é a regra do macho, belezinha? Bom, então vamos ver isso através de exemplos. Bom, primeiro exemplo aqui eu tenho a reação do óxido de alumínio reagindo com o ácido clorídrico, formando aqui um cloreto de alumínio mais água. Perceba que nós temos aqui divergências no número de átomos dos reagentes e dos produtos. Ó. Eu observo que eu tenho aqui 2 átomos de alumínio, aqui eu só tenho 1. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um 2 aqui na frente para balancear a quantidade de alumínio, belezinha? Mas quando eu coloco esse 2 aqui, esse 2 vai multiplicar o alumínio, mas também vai multiplicar o cloro. Então agora, quando eu coloquei esse 2 aqui, eu passei a ter multiplicado toda essa substância aqui. Belezinha? Bom, professor, por que você começou pelo alumínio? Olha a regrinha. Primeiro, metais. Agora vamos para os ametais. O ametal que eu tenho aqui é o cloro. Então observe que quando eu coloquei esse 2 aqui, 2 vezes 3, 6 cloros. Então, para balancear, eu vou colocar um 6 aqui. Esse 6 vai se referir ao hidrogênio, mas também vai se referir ao cloro, ok? Então, eu tenho, já balanceei aqui o alumínio, já balanceei o cloro. Nós não temos carbonos nessa equação, então vamos passar agora para hidrogênios. Bom, no caso dos hidrogênios aqui, quando eu coloco esse 6 aqui, eu já indico para você que eu tenho, então, 6 hidrogênios. Para que eu tenha 6 hidrogênios lá do outro lado, basta colocar um 3 aqui. Por quê? O 3 vai multiplicar o hidrogênio, 3 vezes 2, 6, e vai também multiplicar aqui o oxigênio. De maneira que, então, eu vou ter 3 oxigênios agora. Belezinha? Então, se eu tenho aqui 6 hidrogênios desse lado e 6 hidrogênios do outro, balanceamos os hidrogênios. E por último, ficam os oxigênios. Bom, perceba que eu tenho aqui 3 oxigênios. Do outro lado aqui, esse 3 está multiplicando aqui o oxigênio, então eu também tenho 3 oxigênios. Então o oxigênio já está balanceado. Então quais são os índices dessa equação? 1, 6, 2 e 3. E aí então eu igualo todas as quantidades aqui dos reagentes e dos produtos. Belezinha? Vamos fazer mais um exemplo para ficar legal? Eu tenho aqui agora uma outra reação, C3H8 mais O2, formando CO2 mais água. Perceba então que eu tenho aqui agora uma reação que também apresenta divergências de valores. Eu tenho aqui 3 carbonos, aqui eu só tenho 1. Eu tenho aqui 8 hidrogênios, aqui eu só tenho 2 hidrogênios. Então, vamos seguir a nossa regrinha. Eu não tenho nenhum metal, não tenho nenhum ametal, então eu já vou direto para carbonos, depois hidrogênios e oxigênios. Carbono tem 3 aqui, eu vou colocar um 3 para balancear o carbono. Lembrando que esse 3 aqui, ele vai se referir tanto ao carbono, quanto também ao oxigênio. Ok? Não se esqueça disso. Bom, eu tenho aqui o seguinte, além do carbono, também temos hidrogênios e oxigênios. Então, vamos seguir na ordem. Já fiz os carbonos, já balancei os carbonos, vamos para os hidrogênios. Eu tenho 8 hidrogênios aqui. Se eu tenho 8 hidrogênios aqui, aqui eu só tenho 2, o que dá para fazer? Se eu colocar um 4 aqui, 4 multiplicado por 2 vai dar 8, e aí então eu tenho balanceados aí os meus hidrogênios. Só que esse 4 também vai multiplicar os oxigênios aqui, certo? Então, beleza. Desse modo aqui, então, eu já fiz o balanceamento dos meus hidrogênios, já fiz o balanceamento dos carbonos, então faltam os oxigênios. Quando eu faço aqui, 3 vezes 2, eu tenho aqui, vou anotar para a gente não esquecer, lembrando que aqui está multiplicando, né? Então, 3 vezes 2, 6 oxigênios. Daqui eu tenho 4, lembrando que aqui tem 1, então 4 vezes 1, eu tenho aqui 4 oxigênios. Então, 6 oxigênios mais 4 oxigênios
me dá um total de 10 oxigênios nesse segundo membro. Então eu preciso ter 10 oxigênios aqui no primeiro membro. Então se eu colocar 5 aqui, ó, eu sei que 5 vezes 2 vai dar 10. E aí então fica balanceada a minha equação. Então os índices aqui, lembra quando não tem nada é 1. Então índices 1, 5, 3 e 4. Belezinha? Muito bem. Bom, e claro que a gente não pode deixar de praticar. Vamos fazer alguns exercícios aí para a gente verificar tudo isso que a gente falou agora. O consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como um indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso. Classifique as equações de obtenção industrial do ácido sulfúrico. Então eu tenho aqui 3 etapas. E aí eu quero então que você classifique. Perceba que aqui é a reação número 1. Eu estou mostrando para você uma substância composta reagindo com uma substância simples, formando uma outra substância simples e uma substância composta. Característica de reação de deslocamento. Bom, já aqui na segunda etapa, na segunda reação, perceba que eu tenho duas substâncias, SO2 mais O2, então, SO2 mais O2, duas substâncias formando SO3, formando uma única substância. Característica da reação de síntese, também chamada de adição. A reação 3, eu observo a mesma coisa, ó, duas substâncias formando apenas uma, também característica de reação de síntese. Belezinha, pessoal? Tranquilo até aí? Muito bem. Questão número 2. A soma dos coeficientes estequiométricos da equação a seguir, devidamente balanceada é, faltou o Szinho aqui, então dos coeficientes estequiométricos da equação química a seguir, devidamente balanceada. Então vamos lá, eu quero a soma dos coeficientes. Então primeiro eu preciso balancear a equação, depois somar os coeficientes para encontrar a resposta aqui. Então vamos lá, vamos seguir a nossa regrinha. Primeiro metais, depois ametais e por último carbonos, hidrogênios e oxigênios. A regra do macho. Muito bem. Então aqui, metal. Eu tenho como metal aqui o cálcio. Perceba que eu tenho 3 cálcios aqui, então vou colocar um 3 para fazer o balanceamento do cálcio. Como a metal, eu tenho fósforo. Olha aqui esse 2 aqui, ó, parênteses, está multiplicando o fósforo aqui. Então eu tenho 2 átomos de fósforo aqui. Lembrando que esse 2 aqui também multiplica o oxigênio, ok? Então, 2 átomos de fósforo aqui. Vamos colocar 2 fósforos aqui também. Beleza. Fizemos então o nosso balanceamento dos metais e dos ametais. Não tenho nenhum carbono, vamos para então os hidrogênios. Esse 2, quando eu coloco ele aqui, ó, ele já está multiplicando o hidrogênio. Então 2 vezes 3 dá 6. Então, se eu colocar um 3 aqui, ó, 3 vezes 2 também dá 6. Faça aqui o balanceamento do meu hidrogênio. Belezinha? Falta agora os oxigênios. Bom, 2 vezes 4, eu tenho aqui, eu vou anotar para não esquecer, 8 oxigênios. Aqui, 3 vezes 1, então tem mais 3 oxigênios aqui. Isso me dá um total de 11 oxigênios nesse primeiro membro. Vamos para o outro lado. Esse 2 aqui está multiplicando aqui o oxigênio, 2 vezes 4, também tem aqui então 8 oxigênios. E aqui o 3 está multiplicando o oxigênio também, então eu tenho mais 3 oxigênios aqui. Então perceba que as quantidades estão iguais. Então eu tenho aqui, ó, 8 oxigênios com mais 3, 11. Então nós temos 11 oxigênios de cada lado, o que me dá então o balanceamento dessa equação. Então, só que aí é o seguinte, eu quero a soma dos coeficientes. Então quais são os coeficientes dessa reação? 2 mais 3 mais, agora atenção aqui, hein? Não tem nada, a gente sabe que é 1, então mais 1 mais 3. Isso é igual a 2 mais 3, 5, mais 1, 6, 6 mais 3, 9. Então eu vou marcar a letra
C de como é bom estudar química com o professor Nilson. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Então não se esqueça da regra do macho. Belezinha? Questão número 3 agora para a gente, praticar sobre as leis ponderais. Complete o quadro com os valores corretos de modo que se obedeça às leis ponderais. Então está aqui a minha equação. Bom, o x aqui dá para a gente utilizar a lei de Lavoisier. Eu preciso me lembrar que a lei de Lavoisier diz que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então, soma dos reagentes aqui tem que ser igual à massa dos produtos. Então, 22 mais 40 tem que ser igual a x mais 9. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou isolar o meu x, de maneira que 22 mais 40 dá 62. 62, o 9 estava positivo, passa a negativo. 62 menos 9, então eu vou ter um x igual a 53. Então, vou colocar aqui x igual a 53 gramas. Belezinha? Bom, agora, perceba que de uma linha para outra, eu coloquei aqui 40 e aqui eu coloquei 8. O que está acontecendo aqui? Perceba que eu estou reduzindo de 40 para 8, ou seja, eu estou dividindo aqui por 5. Se eu faço isso, para que todos esses 8 gramas sejam consumidos, eu preciso manter a proporção. Então aqui eu vou dividir também por 5 essa quantidade, para manter a proporção, lei de Proust. Então 22 dividindo aqui por 5, eu vou ter um y igual a 4,4, ok? 4,4 gramas. Muito bem. Aqui, da mesma forma, eu tenho 53, vou dividir isso aqui para 5. 53 dividido para 5 vai dar 10,6, ok? E 9. Bom, e aí 9 dividido para 5, nós vamos ter aqui um y igual a 1,8 gramas. Desse modo, então, eu completei o quadro e obedeci às leis ponderais. Belezinha, pessoal? Muito bem. Bom, meus queridos, então chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha compreendido, Assista mais de uma vez essa videoaula para ficar bem legal aí para você esse conteúdo. Se porventura permanecer alguma dúvida, eu estou à sua disposição. Não deixe de entrar em contato comigo. Se você se sentir à vontade, por favor, faça algum comentário aí. Eu vou ter o maior prazer em ler. Ok? Bom, no mais, sucesso a todos e nos vemos na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau e valeu!